Olá, gente, como vai? Professor Campelo aqui na área, convidando você para mais um Papo de Ciências. E retomando o desafio do nosso último vídeo, eu gostaria de conversar com vocês sobre aquele desafio, tá bom? Lembram desse desafio? Tem essa imagem de uma pessoa tossindo, um estado de saúde aí um pouco preocupante. E teve aqui a seguinte situação. Sobre a gripe e sarampo, responda. Por que a imunidade contra a gripe não dura tanto quanto a do sarampo? Você sabe muito bem que a gente tem gripe com uma certa frequência. Vamos assim dizer, uma vez por ano. Parece até aniversário, né? Já o sarampo, uma vez, é suficiente para que a gente fique imunizado, protegido. Então, por que isso acontece, né? Então, confira aí a resposta que você fez com essa que eu vou apresentar. As palavras podem mudar da sua resposta para esta que eu vou apresentar, mas o sentido precisa ser o mesmo, tá certo? Então, aqui está a explicação. O vírus da gripe possui uma alta taxa de mutação, levando ao surgimento de uma nova variedade de vírus a cada ano, o que não ocorre com o sarampo. Assim, quando surge uma nova safra de vírus da gripe, a vacina anterior não previne mais. Ou seja, como o vírus da gripe sofre constante mutação, aquela vacina não consegue proteger o organismo para o novo tipo de vírus que surgiu. Então, o sarampo já mantém uma estabilidade e, por esse motivo, uma vez que você pegou o sarampo, você consegue ficar protegido, tá bom? Então, está respondido aquele nosso desafio. E a gente continua com o nosso papo de ciências. A gente vai agora conversar mais direcionado. Nós vamos ter uma conversa que vai falar sobre química. É isso mesmo. A partir do nono ano, ciências, ela se divide em duas partes importantes. Uma primeira parte, eu posso assim dizer, é a chamada química. E uma segunda parte é chamada física. A nossa conversa aqui começa pela química, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre a química. Pois bem, nós temos uma imagem e nessa imagem nós temos vários personagens, vários elementos, vários componentes. Então eu tenho uma parede, eu tenho um carro, eu tenho uma pessoa, né? A imagem representando uma pessoa, um ser humano. Eu tenho um animal, eu tenho uma torre de petróleo, eu tenho um vaso com uma planta. De objetos tão diferentes, tem alguma coisa que pudesse chamar nossa atenção? Então vejamos. Aí vem o primeiro questionamento. O que há de comum entre eles, entre esses objetos que aqui aparecem? E 2. Como explicar essa variedade, tantos objetos diferentes? Temos uma explicação. A química é muito importante para que a gente possa compreender essa resposta. E aqui está. Eu quero apresentar para vocês o átomo. A nossa conversa vai seguir esse caminho. Nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre o átomo, suas propriedades, sua organização e como a química lida com isso nos estudos. Para vocês terem uma ideia do que é um átomo, eu estou apresentando uma imagem que traz uma escala de dimensão, escala de tamanho. Observe aqui no canto direito da imagem a imagem da mulher, onde a gente vai estar falando aí de altura na unidade do metro. Temos também a medida do ovo de avestruz, do ovo de galinha. Veja que tem uma proporção aí entre eles. Mas se você caminhar por essa imagem, passando pelo ovo de rã, pelo óvulo humano, pela célula animal, célula vegetal,
pelos componentes das células, mitocôndrias, bactérias. Cada vez que eu estou indo para a esquerda, a dimensão está sendo reduzida, está diminuindo ainda mais. O vírus da gripe, olha aí, o influenza, uma molécula de proteína, uma molécula de lipídios, e lá no cantinho, no extremo, nós temos o átomo. Veja que nessa escala nós temos a menor estrutura que aparece aqui nessa imagem. Nós saímos da unidade do metro, passamos pela a unidade do milímetro, passamos pela unidade do micrômetro, passamos pela unidade do nanômetro. E a gente, quando vai tratar do átomo, a gente vai tratar da ideia de nanômetro. Em alguns momentos a gente ainda tem uma unidade ainda menor, que é chamada de angstrom. É nesse universo microscópico que o átomo se encontra. O nosso grande desafio é entender algo tão pequeno que o nosso olho não é capaz de enxergar, mas nós temos capacidade de entendê-lo. É o nosso raciocínio. Então, vamos trabalhar com essa possibilidade. Eu queria que vocês entendessem que ciências indica conhecimento. E a ciência se divide em vários tipos de conhecimento. Nesse momento, a gente vai dar ênfase à química, em um outro momento, vamos falar de física, e todas as duas divisões representam formas de conhecimento de ciências. Então, a gente precisa lembrar que a ciência ela precisa ter o método científico. O método científico são as etapas que um pesquisador segue para poder responder a algum problema. Vocês precisam entender que uma coisa é conversar de forma popular, outra coisa é conversar de forma científica. E tratando de forma científica, a gente vai ser muito mais rigoroso, a gente precisa ser muito mais cauteloso. O nosso tema agora é falar sobre modelos atômicos. E a gente precisa entender que tudo isso que a ciência acumulou de conhecimento é fruto de vários pesquisadores, vários trabalhos realizados ao longo do tempo que foram se acumulando, que foram se aperfeiçoando, que foram transferidos de geração em geração. Então eu coloquei aqui nesse lado direito mais ou menos essa sequência de como esse conhecimento ele é construído. Então, ele vai passar pela observação, ele vai precisar do experimento, ele vai gerar novas descobertas e esse conhecimento ele pode ser renovado. Então, em ciência, nenhuma verdade é eterna, até que se prove o contrário. Essa é a grande ideia do pensamento científico. Vamos continuar a nossa conversa? A primeira coisa que eu quero que vocês observem, essa imagem representa a ideia de um átomo. Um átomo, segundo os primeiros cientistas, eles começaram a imaginar um átomo como sendo uma bola, como sendo uma esfera. E esse modelo de átomo, trazido pelos primeiros cientistas, pelo primeiro cientista na realidade, tem um nome. É o chamado modelo bola de bilhar, porque ele lembra uma bola de bilhar, ou seja, uma bola de sinuca, como a gente chama na região. O cientista responsável por essa ideia, está aqui a imagem dele e temos aqui algumas informações sobre ele. É o inglês chamado John Dalton e ele realizou esse trabalho em 1808, ou seja, no início do século XIX. E parou por aí? Não. Eu quero apresentar para vocês um segundo modelo de átomo. Olha como ele já é diferente aqui. Ele continua no formato de bola, mas agora ele passa a trazer duas características que nós não vimos anteriormente no modelo de Dalton, no modelo bola de bilhar. Ele aparece ali, ó, com as bolinhas negativas, ele no centro traz uma esfera maciça sendo positiva. Então, surge aqui pela primeira vez a ideia de cargas elétricas. E esse modelo foi chamado de pudim com passas.
ele trouxe essa ideia desse modelo atômico, fez o cientista que o propôs lembrar de um pudim com passas. Talvez seja um nome estranho para muita gente, mas foi a lógica desse cientista. Aqui está a imagem dele e nós estamos falando do Thomson. Nós estamos falando de um físico inglês que em 1897, ou seja, no finalzinho do século XIX, ele repensou a ideia de átomo de Dalton. Porém, é muito importante citar que ele avançou a partir da construção de Dalton. Não paramos por aqui. Eu estou trazendo para vocês mais um modelo de átomo proposto nessa sequência. Esse modelo lembra o quê? Pode lembrar o sistema solar? Então, ele é justamente conhecido como modelo sistema solar ou modelo planetário. E o cientista que fez essa proposta, aqui está a imagem dele, nós estamos falando de, o nome dele é um pouco estranho, tá? Rutherford. Então, ele é um cientista neozelandês e trouxe essa ideia de modelo atômico em 1911, ou seja, no começo do século XX. E ainda temos espaço para falar desse mesmo modelo planetário, só que agora ele veio ser denominado por esse nome aqui, ó, Rutherford e Bohr. Por que acrescentou o termo Bohr? Por que trouxe o nome Rutherford? A ideia de sistema planetário, ela continua. Porém, um cientista chamado Niels Bohr, ele aperfeiçoou o pensamento de Rutherford. Ele está aqui, através dessa imagem, vocês podem ver, um jovem cientista, né? E ele contribuiu para melhorar o pensamento de Rutherford. Então, o cientista é o Niels Bohr, e ele veio fazer esse aprimoramento do átomo em 1913, essa ideia de modelo atômico. Portanto, aqui a gente teve um breve histórico sobre os modelos atômicos, nossa primeira conversa sobre os modelos atômicos. Eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês realizarem uma pesquisa para a nossa próxima aula, tá certo? Eu vou sugerir que vocês façam uma revisão com leituras e anotações sobre o estudo dos modelos atômicos, tá? Você pode ter aí através da internet algumas possibilidades de fazer a pesquisa com esse título, Modelos Atômicos. E também fazer uma leitura sobre a eletrosfera do átomo. Nós vamos estar conversando sobre esse ponto no nosso próximo encontro, tá certo? Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a paciência que vocês tiveram, quero recomendar que vocês continuem seus estudos em casa. Nós estamos separados pela pandemia, mas nós estamos unidos pela educação. Então, não fiquem de braços cruzados, continue fazendo a parte de vocês. Nós aqui estamos fazendo o melhor, tá bom? Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.